Hoje a gente vai presenciar uma batalha lendária. Dois Godzillas se enfrentando no mesmo campo. O primeiro desafiante é o atual rei dos monstros, o Godzilla da Legendary. Um gigante que conquistou o trono lutando faz séculos e que não sabe o que é recuar. O rival dele é o Shin Godzilla, talvez seja a versão mais aterrorizante que a gente já viu no cinema. Ele não é um monstro comum, a biologia dele é tão estranha que ele consegue se adaptar para contra-atacar praticamente qualquer coisa. A gente vai analisar nos mínimos detalhes as armas, a armadura e os atributos físicos para decidir esse duelo. Então acompanhe até o fim porque vamos revelar qual desses dois merece o título de Godzilla mais letal de todos. Mas antes da gente pular para a análise de combate, a gente precisa definir as dimensões físicas dessas criaturas. Vamos começar com o Shin Godzilla. Essa versão específica tem várias formas e está sempre evoluindo para se adaptar e superar qualquer obstáculo ou ameaça que cruze o caminho dele. Para esse duelo, a gente selecionou a quarta forma do Shin, chamada de Kamakura-san. Ela tem 118,5 metros de altura, o que deixa ela com 9 metros mais alta que o Godzilla da Legendary de 2014, além de pesar mais de 92 mil toneladas. Como um titã colossal desse superaria fácil a versão de 2014 da Legendary, a gente vai escalar a versão maior e mais robusta que apareceu em Rei dos Monstros, King of the Monsters. Nesse esquema, o Godzilla da Legendary bate e marca 120 metros de altura, ficando só 1,5 metros acima do Shin. Já no peso, esse kaiju chega a 99.634 toneladas. Mas o que isso quer dizer em toneladas métricas? Quando a gente faz a conversão das unidades, percebe que o Shin Godzilla, mesmo sendo mais baixo, é na verdade o kaiju mais pesado da briga. Mas falando em proporção, os dois estão praticamente iguais, Agora que a gente já definiu a escala dos nossos competidores para essa simulação, vamos direto para a análise. Começando pela resistência. Para medir o quanto de dano esses kaijus aguentam, a gente precisa avaliar o arsenal usado contra cada um. O Shin Godzilla tem um corpo coberto por uma pele bem grossa, capaz de ignorar uma quantidade absurda de poder de fogo. Lembra daquela cena onde um esquadrão de tanques e helicópteros mandou fogo sem parar nele? O resultado disso tudo foi que o Shin nem tremeu. Mas como será que o Godzilla da Legendary lidaria com isso? Em 2014, quando ele foi alvo de uma barragem de fogo parecida, deu pra ver claramente que o gigante da Legendary sente os impactos e acaba reagindo um pouco. Bem diferente da indiferença total do Shin Godzilla. As únicas armas que realmente conseguiram furar o Shin foram as MOPs, que seriam aquelas bombas penetradoras de grande porte. Elas atravessaram as placas dorsais, fazendo ele sangrar e rugir de dor intensa, o que mostra que essa área é um ponto fraco dele. Só que a gente precisa botar outros fatores na balança. Se você assistiu o Godzilla Rei dos Monstros, vai lembrar daquela hora que o Ghidorah largou o Godzilla lá da estratosfera. Analisando a fundo isso, a gente nota dois pontos cruciais. Primeiro, na reentrada para baixa atmosfera, a temperatura bate ali em torno de 1650 graus Celsius, ou 30 mil graus Fahrenheit. Segundo, repara que o Godzilla caiu de costas, aterrissando em cima das placas dorsais dele. Depois do impacto, a gente viu que nenhuma placa quebrou. Isso prova que, diferente do Shin, as placas do Legendary aguentam danos de impacto massivo. Além disso, a gente viu esse Godzilla levar uma bomba nuclear direto na cara e acabou resistindo. Já no filme do Shin Godzilla, consideraram que esse tipo de arma teria uma explosão forte o suficiente para matar ele, ou pelo menos foi o que acreditaram. A resistência do Godzilla da Legendary é na real um pouco confusa, Para um titã que aguenta uma bomba nuclear na cara, faria muito sentido ele ter uma pele meio que invulnerável, a qualquer trauma físico. Mas essa teoria cai por terra quando a gente lembra que os Mutos conseguiram furar a pele dele e que o machado do Kong cortou a coxa dele. Só que o foco dessa batalha pede uma armadura que aguente um armamento atômico, ondas de choque e calor extremo. E analisando todas as evidências, o Godzilla da Legendary cumpre a maioria desses requisitos, o que garante para ele a vantagem no quesito resistência. Vamos falar agora de regeneração. O Shin Godzilla tem uma capacidade de cura incrivelmente rápida. O melhor exemplo disso foi quando as bombas penetradoras, as MOPs, feriram ele. Se você reparar bem, o Shin se recuperou quase na hora. E mais impressionante ainda, ele criou uma arma exatamente no local do machucado. Tudo isso graças à composição genética única que ele tem. Já o Godzilla da Legendary tem regeneração sim, mas ela funciona de um jeito muito diferente. A cura dele é bem mais lenta. O processo pode levar de horas a anos, dependendo da gravidade do lugar
lugar que foi afetado. Quando ele foi ferido pelo machado, por exemplo, do Kong, a gente viu uma espécie de crosta laranja cobrindo o corte. Outro exemplo de recuperação lenta foi nas placas dorsais, que foram destruídas pelo rugido sônico do Muto Prime, e aquelas placas demoraram um bom tempo para se regenerar totalmente. Os dois, eles se curam, mas num combate 1 contra 1, a cura instantânea é muito vital, né, numa batalha. Sem contar que o Shin Godzilla ele consegue evoluir enquanto se cura, trazendo de volta um órgão superior e melhor equipado para anular o que causou o dano, né? Por isso o ponto de regeneração vai pro Shin Godzilla. Agora indo para a inteligência de batalha. Quem já viu essas duas criaturas em ação sabe que o comportamento delas é totalmente oposto. Durante o filme, o Shin Godzilla age por puro instinto. Em vários momentos ele não mostrou nenhum sinal de raciocínio complexo, sabe? E a quarta forma dele? O estilo de luta não era nada guiado por pensamento estratégico, mas sim por reações ao que estava em volta dele, né? E mano, e funcionou, né? Pra você conseguir entender isso, dá uma olhada na evolução dele. Ele sentiu dificuldade de respirar, certo? Então ele adotou um sistema de respiração terrestre. Ele ficou com dificuldade de atravessar objetos, então ele desenvolveu pernas. E quando ameaças apareceram, ele contra-atacou criando armas para bater elas. O ponto é, embora o cérebro influencie na evolução, o método de luta dele se baseia no que o oponente faz ou nos obstáculos que ele está enfrentando. É uma lógica de causa e efeito, sabe? O Godzilla da Legendary é praticamente o oposto. Em vez de depender só de traços evolutivos para sobreviver, esse titã confia na astúcia e, acima de tudo, na vasta experiência de batalha dele. Vale lembrar que o Godzilla da Legendary está vivo faz milhões de anos, e no contexto do Monstroverso, sobreviver por tanto tempo significa que ele atravessou guerras e venceu inúmeros tipos de inimigos. Juntando isso com o repertório de combate, dá pra dizer que a mente do Godzilla opera por instinto, mas com uma personalidade própria e um pensamento crítico que permite criar estratégias e contra-ataques para qualquer golpe que ele receba. A gente tem provas concretas disso. O jeito que ele acabou com o Muto macho e fêmea de formas diferentes, né? O foco nas partes vulneráveis do corpo do Ghidorah e como ele conseguiu dominar o Kong num confronto puramente físico. Levando tudo isso em conta, fica bem claro que nessa batalha a vantagem em inteligência de combate vai pro Godzilla da Legendary. Agora falando sobre força em geral, tá gente? A maioria das versões do Godzilla é mostrada como uma força da natureza imparável. Mas como será que esses dois se comparam? Na versão live action, o Shin Godzilla era o tipo de kaiju que literalmente atravessava paisagens urbanas, prédios densos e nem ligava para disparos de mísseis. Mas onde essa força se concentra? Analisando a fundo, dá para ver que a maior densidade muscular dele está na parte de baixo, né, do corpo, especificamente nas pernas super grossas e na cauda gigantesca que ele tem. Essa constituição física ajuda não só o Shin Godzilla, mas também o da Legendary. E é isso mesmo, né, mano? Os dois têm pernas grossas e uma cauda que funciona como um terceiro membro, o que acaba sendo vital para ajudar na estabilidade dos personagens. O melhor exemplo disso tudo foi quando o Godzilla aguentou aquele soco do Kong na cara. Sabe, lembra, em cima do porta-aviões? A verdadeira razão para o Godzilla não ter caído foi porque ele tinha 3 pontos de contato com o chão. Já o Kong, com pernas menores, né, ele não conseguiu ficar de pé contra o golpe de um membro menor. Falando nisso, quando a gente olha para a força da parte de cima, o Godzilla da Legendary tem um tronco bem mais robusto. Por outro lado, os braços do Shin Godzilla são minúsculos, né, e quase não serviram para nada na destruição das cidades. Então quem será que levaria a melhor? É verdade que a densidade muscular da parte de baixo do Shin Godzilla ganha do da Legendary, né, mas a constituição maciça da parte de cima, né, do Godzilla da Legendary e o fato dele depender sempre da força física para lutar, garante para ele a vitória em força geral. Agora vamos falar do terreno. Qual desses dois kaijus consegue dominar qualquer tipo de arena? O Shin Godzilla passou por 4 formas evolutivas até virar uma criatura capaz de lidar muito bem com o ambiente terrestre. Mas a habilidade principal dele não tá na movimentação em si, sabe? Mas sim na detecção de ameaças. No filme, explicam que ele tem um radar de matriz de fase, sabe? Isso deixa o monstro sentir a presença de objetos em qualquer lugar dentro de um certo raio. Basicamente, ele consegue detectar qualquer ataque chegando, mesmo que a ameaça esteja fora do campo de visão dele ou vindo por trás. Mas será que isso garante a vantagem para ele? Mesmo que o Godzilla da Legendary não tenha esse esquema de radar, ele tem a habilidade de rastrear a localização de qualquer monstro na superfície da Terra. Falando de terreno físico, o da Legendary mostrou que é um excelente nadador, lutando com a mesma eficiência na água e na terra,
não importa onde o combate aconteça, o Godzilla da Legendary leva vantagem em compatibilidade de terreno. Agora, em locomoção, no filme todo, o Shin Godzilla anda num ritmo bem lento. A gente nunca viu ele dar uma arrancada ou correr em alta velocidade. Na agilidade, ele também se mostrou bem paradão, só a cauda era a parte mais móvel do corpo dele. Dito isso, dá pra gente argumentar que ele simplesmente não precisava ser rápido. Se a humanidade tivesse usado uma arma que exigisse velocidade para se esquivar, ele provavelmente teria mudado a biologia dele para combater isso. Mas o fato é, na quarta forma, o Shin não era veloz. Já o Godzilla da Legendary evoluiu de uma criatura de passos pesados lá em 2014 para um combatente muito mais rápido e ágil em Godzilla vs Kong. Mesmo sendo muito maior agora, ele consegue literalmente correr e até pular em cima da vítima usando as 4 patas. O jeito fluido que ele usa as armas naturais, né, tipo a cauda, deixa claro que ele se move de formas que o Shin não consegue. Por isso a vantagem em locomoção vai para o Godzilla da Legendary. Agora vamos falar da melee, né, que seria o armamento corpo a corpo. O Shin Godzilla sempre foi um kaiju que aposta em outros tipos de arsenal, deixando a parte física de lado. O mais próximo de dano físico que a gente viu foi ele atravessando paisagens urbanas. Mano, e só. Pra ser justo, usar o corpo como arma não era necessário, já que não tinha nenhum oponente para ele enfrentar corpo a corpo, né, do mesmo tamanho. Mas e se por um acaso tivesse? Vamos dividir essa análise em 3 partes: mandíbulas, membros e cauda. Começando aqui pelas mandíbulas. Botando as cabeças dos dois lado a lado, né, a gente vê que o Shin tem dentes bem irregulares e em grande quantidade. A mandíbula dele chega a desencaixar, o que aumenta a área do contato da mordida, mas sacrifica a força da pressão. Agora, descendo para os membros, os braços do Godzilla da Legendary são muito maiores, mais fortes e feitos para o combate próximo, né? Já os braços do Shin são pronados, voltados para cima, o que deixa o uso em luta bem desconfortável. As pernas dos dois são até parecidas, né? Mas a gente já viu o da Legendary usar a dele, né, como armas até de manobras de finalização contra vários outros kaijus. Agora falando sobre as caudas, né? Aqui a coisa fica interessante. Representando mais da metade do comprimento do corpo, a cauda do Shin tem massa suficiente para derrubar qualquer inimigo que cruze o caminho dele. Só a cauda do Shin Godzilla já é bem maior do que o monstro da Legendary. E mesmo com a cauda menor, o da Legendary realmente usa ela como uma arma bem letal. Ele chegou a matar um muto macho com ela, usando a força bruta de impacto combinada com as placas dorsais afiadas dele. Agora o veredito sobre isso daqui tudo. Mais uma vez, a gente reforça que nunca viu o arsenal corpo a corpo do Shin funcionando. Como ele não tem experiência no uso dessas armas naturais, o Godzilla da Legendary leva uma vantagem crítica no quesito armamento corpo a corpo. Agora vamos para o armamento atômico. O vencedor dessa categoria vai ser aquele que mostrar mais eficácia, especialmente nessas batalhas. Vamos começar com o Shin Godzilla. A capacidade atômica desse titã não é brincadeira. A arma de assinatura dele é o raio de calor atômico condensado, que é uma explosão de energia tão violenta que a gente viu cortando a linha do horizonte de cidades inteiras no meio. Isso graças às temperaturas extremas dele. Só que atingir esse pico de calor leva tempo. Além de atirar pela boca, essa criatura tem um par de mandíbulas vestigiais e subdesenvolvidas na ponta da cauda. Isso é fruto da evolução constante que ele tem, criando uma saída extra para o ataque. E se isso não bastasse, ele também consegue soltar energia pela espinha, atingindo uma área muito maior. Como o Godzilla da Legendary será que responderia a isso tudo? Ele vem equipado com uma das explosões atômicas mais destrutivas já registradas, batendo 500 mil graus Celsius e com o impacto explosivo de uma bomba nuclear. Foi com essa arma que ele cavou um túnel pela crosta terrestre até chegar na Terra Oca. Mas e as placas dorsais dele? Em Godzilla 2, o Rei dos Monstros, a gente viu ele soltar um pulso atômico devastador. Aquele pulso foi muito amplificado pelo estado termonuclear do Godzilla. E será que ele consegue atingir esse estado que ele chegou, né, aqui? Mano, não. Aquilo aconteceu por causa da bomba do Serizawa, né, e do sacrifício da Montra. E aqui na luta ele não vai ter nenhum desses dois. Então, qual arma funciona melhor contra o oponente? Analisando a reação do raio atômico ao impacto, fica claro que o raio do Shin sozinho carrega mais poder de destruição. Eu tô ligado que o da Legendary abriu sim um buraco no planeta Terra, mas se o raio do Shin fosse apontado pro chão, provavelmente faria a mesma coisa. O que realmente dá a vantagem pro Shin é a capacidade de disparar em um feixe altamente destrutivo de vários lugares, cauda, boca e costas. Já o da Legendary só manda isso pela boca, e o pulso dele serve apenas para distâncias curtas. É uma disputa bem apertada, tá, mano? Mas pensando no combate, o Shin Godzilla leva vantagem
na eficácia do armamento. Enfim, estamos prontos para revelar o resultado dessa luta. O Shin Godzilla, graças àquela biologia bizarra dele, leva vantagem em regeneração e ganha por pouco em armamento atômico. O Godzilla da Legendary, calejado de batalha, domina em resistência, inteligência de combate, força, adaptabilidade ao terreno, locomoção e armamento corpo a corpo, sem empates, nos atributos. A gente juntou todos os dados e chegou numa conclusão que pede uma explicação detalhada, então paciência, meu amigo. A simulação dividiu o resultado em 3 fases. Vamos para a primeira fase, onde temos algumas estatísticas disso tudo. Botando tudo na balança, o primeiro vencedor técnico desse confronto é o Godzilla da Legendary. Os atributos que pesaram mais aqui são a locomoção e o corpo a corpo, que acabam decidindo uma luta. Como o Shin tem zero experiência e armas piores para o combate de perto, ele fatalmente ia acabar perdendo para uma investida direta do Godzilla da Legendary. Mesmo começando de longe, o da Legendary ia conseguir fechar o espaço antes que o Shin conseguisse carregar totalmente o raio atômico dele. E mesmo se o Shin atirasse a tempo, a resistência do da Legendary ia aguentar o calor o suficiente para ele encurtar a distância e transformar a luta num massacre físico. O Godzilla ia finalizar o Shin e virar as costas para ir embora, como ele costuma fazer. Mas aí que tá o erro fatal. Esse não seria o fim. Lembra que para matar esse kaiju precisa incinerar cada partícula de matéria? E o Godzilla nunca aprendeu isso. O Shin Godzilla ele consegue começar a se reconstruir e não tem um limite claro, porque esse ser consegue regenerar ou evoluir, o que leva a gente direto para a próxima fase. As nossas simulações geralmente acabam com um vencedor vivo e um perdedor morto, Só que dessa vez o Shin foi derrotado, mas não eliminado, deixando a regeneração dele entrar em cena. Agora o Godzilla teria que enfrentar um kaiju diferente, com novos atributos físicos, evoluídos especialmente para anular a velocidade e força dele. Quem sabe até lidando com 2 Shin Godzillas de uma vez. A simulação acaba tendo que parar por aqui, porque a gente não tem dados sobre essa hipotética quinta forma de combate. No filme, a quinta forma do Shin Godzilla iam ser humanoides feitos para enfrentar a humanidade, mas o processo acabou sendo interrompido. Só que conhecendo a biologia do Shin, é óbvio que contra o Legendary a evolução ia ser outra completamente diferente. Uma batalha entre o Legendary e essa nova forma é totalmente imprevisível. Talvez precisasse de uma sexta ou até sétima evolução para finalmente conseguir derrubar o Legendary Godzilla. Foi um final bem estranho, mano, eu admito, mas seria o esperado quando a gente lida com uma criatura tão bizarra. Agora eu quero saber de você. O Godzilla da Legendary levou a vitória técnica ou será que a biologia do Shin garante para ele a vitória final a longo prazo? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e dá uma olhada nos nossos outros vídeos aqui no Monstroverso, beleza? Vou ficando por aqui, agradeço como sempre a audiência de você, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!